meditava. Imobilizara-se nessa meditação prolongada e torturante. Sentia-se arrastada para esse homem que ela queria odiar com todas as forças com que o amara um dia, mas sentia-se impotente, fraca, pusilânime. Que magia de sortilégios infernais a dominava assim? Nem mesmo a lembrança de seu filho, que dormia ali perto, sereno, tranquilo, inocente, e o gesto de soberana nobreza de Martinho a abroquelavam contra os golpes certeiros dessa sedução que se repetia. Onde o valor moral de seu espírito, os sentimentos remissores que a conduta de seu marido despertara em seu coração, precisamente no instante doloroso em que esse homem que a procurava agora abandonara covardemente. Tentava reagir contra essa verdadeira anemia moral, mas sua vontade, mal educada, era impotente para lhe realizar o desejo. Assim como tinha momentos de firme resolução, a estes sucediam outros de frouxidão absoluta, em que se tornava, voluntariamente e até com indizível voluptuosidade, passivo instrumento de uma vontade estranha. E se sua vontade não se sobrepusesse a apetites inconfessáveis, se a sua responsabilidade de esposa e mãe não despertasse a tempo, se a sua dignidade de mulher honesta não se insurgisse contra desejos animais, a sua queda seria fatal, inevitável. Era preciso reagir, era preciso mostrar-se superior às contingências do momento, era preciso, enfim, ser digna de Martinho, resgatando agora, com um gesto de nobre altivez, uma falta que não deixava de pesar no coração generoso de seu marido. Irei, mas somente para dizer a essa infame que se não atravesse mais em meu caminho. E olhou novamente para fora com o mesmo ar indiferente, inexpressivo e sem calor. Todavia. Capítulo 7. Martinho, se de nada suspeitava, andava preocupado desde o momento em que tivera conhecimento da vinda de Fábio. Vivia num verdadeiro inferno, torturado pelo ciúme, por uma desconfiança que tocava as raias da loucura. Entretanto, na aparência, era o mesmo homem sóbrio nos gestos e nas palavras. Como se vaga a intuição o advertisse de que em torno de sua honra os abutres da maldade corvejavam diabolicamente, o nobre sertanejo multiplicava-se em carinhos e atenções para com sua Tatinha. E quando se lhe oferecia a oportunidade, ele fazia alusão aos deveres recíprocos dos esposos como base da felicidade doméstica, com o intuito, mal dissimulado, de acordar a consciência de Marta em face do perigo. Incapaz de um gesto ou frase indelicada, Martinho, mesmo sob o guante pesado do ciúme, media as palavras e os gestos, para que sua mulher jamais tivesse motivo plausível de queixa. Sabia, pois que se não descuidava de consultar os seus autores prediletos. Kardec, Rostaing, Delany, Leon Denis, que seu espírito necessitava de depurar-se no cadinho da dor, a fim de atingir, em migrações porvindouras, as cumeadas da perfeição espiritual. E porque o sabia, e porque era crente sincero na ciência espírita, procurava dominar-se, tornar-se senhor absoluto de sua mente e de sua vontade. E, assim educado, fácil lhe vinha sendo o trabalho modificador do seu eu. Às vezes, sem saber por que, achava prazer no sofrimento, doçura na dor, gozo nas provações e infinita saudade dos dias mais amargos do seu viver de órfão. Em franco progresso espiritual, tinha, nas horas de completa solidão, rápida e impressionante visão de um futuro glorioso. Via-se, às vezes, em existências posteriores que a clarividência descortinava em fugitivas claridades esbatidas, mensageiro da paz e da fraternidade entre os homens, em eterno peregrinar pelo mundo no desempenho integral dessa missão redentora, pregando o amor e a caridade que Jesus exemplificara no topo do Gólgota, na mais sublime lição de que tem conhecimento a história. E, diante dos esplendores do futuro, sua alma olhava com dó e piedade para a humanidade perversa e má que não queria abrir os olhos à luz esplendorosa das verdades espiríticas. Fatalista até onde podiam ir os seus conhecimentos, sem nunca, porém, transpor a linha que separa o possível do absurdo,
Acreditava que os grandes acontecimentos desenrolados no seio dos povos, como na vida do homem, têm a sua razão de ser e obedecem a leis pré-estabelecidas. Mas essa fatalidade não chegava aos fatos insignificantes que se verificam na existência do indivíduo ou das coletividades, pois tais fatos são originados pela imprevidência, pela incúria e pela negligência das criaturas. Violando as leis eternas, em virtude de seu livre-arbítrio, o homem terá que sofrer as consequências dessa violação. Eis como acreditava na fatalidade. O homem sofrendo sempre as consequências do mau emprego que dera ao seu livre-arbítrio. Assim, para ele, tudo se justificava. Se sofria agora a ingratidão, é porque fora ingrato em épocas longínquas, em outras vidas. Se gemia, é porque fizera alguém gemer. Se levava uma vida de acres e pungentes decepções, é porque amargurara em outros tempos a existência de um seu semelhante. Eis a verdade. Verdade que não horroriza, mas que consola os corações acicatados pelas provanças. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Inspirado nesses ensinamentos consoladores, tinha horas de relativa tranquilidade. Feliz de quem, nos momentos de aceba expiação, nos instantes dolorosos da vida, quando sente o coração mordido pela víbora da ingratidão, tem o consolo de sua crença e o reduto da fé para nele refugiar-se. E Martinho tinha, por isso, dias de relativa felicidade, porque sua fé não se baseava em dogmas, mas no testemunho dos fatos, das observações e, sobretudo, na razão. Sem ligar a importância que os materialistas emprestam ao sofrimento, ele não esquecia, como homem de bem, os pontos de honra propriamente ditos. Esquecimento que lançaria a sociedade, a verdadeira sociedade, na mais completa anarquia moral. Porque há duas espécies de sociedade. Uma tola, pedante e convencional, ora vazia e nula; outra, fator primacial da moralização dos costumes e dos hábitos, a sociedade dos honestos, dos bons, dos generosos, que neutraliza, pelos exemplos abundantes de caridade e amor, os efeitos perniciosos daquela, as emanações miasmáticas e deletérias da primeira, que circunscreve o raio de sua ação aos clubes e cabarés, onde apodrecem as almas antes do apodrecimento do corpo, ao passo que a segunda se estende à família humana, congraçando-a, elevando-a, enobrecendo-a. Tal a opinião que fazia da sociedade. Seu amor pela esposa tocava as fronteiras intangíveis da adoração e, por isso, receava enlouquecer no dia em que lhe faltasse essa afeição que era bem a razão de ser de sua vida. Dessa forma, tinha momentos de atroz desconfiança. Entretanto, sabia dominar-se e dava à esposa a maior liberdade possível. Não lhe espreitava os passos como um ciumento vulgar, tampouco indagava de Marta, quando esta voltava de seus passeios habituais, aonde fora, em que lugar estivera. Ademais, confiava em que sua mulher saberia corresponder a essa confiança. Quase sempre havia, pela manhã, dirigir-se de preferência para os lados em que se achava situada a casa dos genitores de Fábio, mas isso, que a princípio lhe causava temor, julgou mais tarde muito natural, porquanto era precisamente por aqueles arredores que havia sítios apropriados para a meditação. Achava bons esses passeios, esse contato direto com a natureza para a enfermidade moral de sua tatinha. A coitada sofrera tanto. E depois, com o nascimento do filhinho, ela se enfraquecera um pouco, como era natural. Que passeasse, que caminhasse. Só um pesar o acabrunhava em tudo isso. Por que Marta não convidava? Pensando, porém, com mais justeza, julgou que ela, em virtude dos últimos acontecimentos, precisava de algumas horas de solidão, de alguns momentos de insulamento. E as feridas do coração custam tanto a cicatrizar. A esposa tinha, pois, razão de querer estar só, algumas horas, para meditar. No outro dia pela manhã, Marta saiu com destino ao local citado na carta que Fábio lhe enviara. Não sabia por que se demorara mais algum tempo em sua toilette.
Sentia-se com pouca coragem de repelir aquele homem a quem amava ainda, mas não podia deixar de lhe ser franca, sincera, positiva. Não queria mais saber desses encontros que, repetidos, a perderiam para sempre. Ia ponderar tudo isso a Fábio e falar-lhe de seu marido, de seu gesto de sublime dedicação, a ver se o demovia do propósito de reatar relações. E, assim pensando, chegou ao local. Fábio esperava com indisfarçável ansiedade. Levantou-se e foi ao seu encontro e, num gesto de que ela não suspeitara, tomou-lhe uma das mãos e beijou-a ardentemente. Que fazes? Estás louco? Perguntou Marta um tanto encolerizada. E por que não hei de estar louco se a víbora do ciúme me vem espicaçando o coração? Acaso não sabes que te quero muito, que vivo num verdadeiro inferno desde o instante em que te deixei? Ah! Marta, tens razão de desprezar-me porque não pude cumprir a minha palavra, mas deixa-me falar, deixa-me apresentar-te os motivos determinantes do meu silêncio. Quando te disse, no auge da felicidade, que viria buscar-te, não contava que era aquele o meu último ano de estudante, pois que se completava naquela época o tempo que devia cursar a escola, de onde saí, há pouco mais de um mês, formado em medicina. Depois que cheguei ao Rio é que compreendi que avançara muito em dizer-te que me esperasses em maio. Imediatamente pensei em escrever-te, mas como? Será bem possível que teus pais tomassem conhecimento do conteúdo da carta. E nessa situação, tremendamente embaraçosa, julguei mais prudente silenciar, certo de que compreenderias esse silêncio. Entre mentes, escrevi à minha mãe, pedindo-lhe que te falasse de mim, que eu gozava saúde e que ansiava pelo dia feliz em que não tornasse mais ao Rio, a fim de estar sempre ao teu lado, venturoso e feliz. Quando, porém, aguardava uma lembrança tua, eis que minha mãe me anuncia o teu consórcio. Sabes que é o sofrimento, um desengano, uma esperança perdida. Indagava Fábio já com as mãos de Marta presas nas suas e com o olhar cravado em seu semblante que se desanuviara às primeiras palavras do jovem doutor. Sim, deves sabê-lo porque sofreste. Quantas lágrimas esses olhos que me fitam com a doçura divina dos arcanjos não derramaram e quantas vezes essa boca que se entreabre de novo aos meus beijos não me amaldiçoa, a mim que te amo com verdadeira loucura. Marta ouvia com indizível vaidade as palavras daquele homem, a quem pensava poder odiar um dia. As paixões que adormecem no coração pela impossibilidade material de se satisfazerem são as que têm despertar mais violento e, consequentemente, curso mais impetuoso. A paixão que a mulher de Martinho alimentava por Fábio jazia em estado latente em seu espírito, esperando, para seu despertar, somente que esse homem a viesse provocar. E, depois, não podia suportar a saudade que tinha dos afagos e carinhos dessa que era a razão de ser de sua vida. Não era culpada, pensava às vezes, de amar Fábio com loucura, com infinita loucura. Deus que a perdoasse, que se compadecesse de sua desgraça. Vem, Marta, pedia Fábio, arrastando-a docemente para o recanto mais discreto do sítio. Vem sentir a alegria do viver que canta em nossas almas, em nossos beijos. Por que vacilas? Acaso não me queres mais? Esqueceste teus juramentos? Vem. Que importa a sociedade com as suas tolas convenções? Vem. Marta cedia. Súbito, como um clarão que viesse das profundezas do seu ser, dos subterrâneos misteriosos da consciência, iluminou-lhe o coração a doce e grave figura de Martinho com um sorriso de infinita mágoa a errar-lhe nos lábios. Recuou, com as mãos na cabeça. Não. Não. Larga-me, Fábio, suplicou, quase desvairada, a desgraçada. O meu marido. Louquinha, estás nervosa, ciscou-lhe ao ouvido a voz apaixonada de Fábio. Vem, vem comigo para o festim pagão da nossa felicidade. Vem.
Ele dominava poderosamente aquela alma fraca, vacilante e criminosa. E como se não tivesse outra vontade que não a do homem que a seduzia, deixou-se arrastar, relutando, porém, ainda, para o sítio que ele lhe indicava. Vem, prosseguiu, ninguém o saberá nunca. Se quiseres, levar-te-ei daqui para bem longe, onde não possa chegar a ingratidão daqueles que nos han tornado tão infelizes, tão desgraçados. Mas, Fábio, advertia a pecadora, isso é um crime, isso é loucura. Vai, vai e não penses mais em mim. É preciso que assim seja para a felicidade de todos nós. Em que pensas consistir a felicidade? Em que? Em amar a quem não nos desperta o coração para as alegrias eternas do amor? Não está certamente em ti. Pensas que só as afeições recíprocas cimentam o edifício da aventura e do prazer. Vem, e arrastava, brandamente, já com o braço em torno da admirável cintura da mulher de Martinho. Não quero, porque isso é um crime, repetia ela, maquinalmente, sempre sem saber ao certo o que dizia. O nosso amor apagará mais esta falta. Vem, já é tempo de recordar as horas felizes de um passado que não vai longe. Não queria. Murmurou afante. Sucedeu às últimas palavras de Marta um silêncio prolongado, mordido apenas, de vez em quando, por um leve cício de vozes apaixonadas. Pássaros cantavam na galharada dos cajueiros frondosos. Ovelhas baliam ao longe. E os trabalhadores trovavam na lavoura, manejando o arado. Distante, destacava-se imponente e majestoso, qual sentinela que se petrificara na mesma posição, o mastodonte granítico da Serra da Borborema. Não te esqueças da resposta, amanhã, a fim de que providência com urgência sobre a partida. Sim. E Marta retirou-se, ligeira, para casa, olhando-se desconfiada. O crime fora consumado. Chegada que foi aos seus aposentos, Marta, ainda sob a impressão, a um tempo feliz e dolorosa, de angústia mesmo, atirou-se no divã e começou a passar em revista os últimos acontecimentos. Não lhe era possível jogar à vontade com as suas faculdades julgadoras. Fugiam-lhe os pensamentos desordenadamente. Quando pretendia concatenar as ideias para daí tirar ilações, eis que sua alma se emaranhava no labirinto dos 1000 detalhes de seu segundo crime. E assim permaneceu algum tempo, incapaz de um exame mais severo sobre o passo tremendo que acabava de dar. Olhou em derredor. O filhinho dormia no berço, envolto em ricas vestes. Sorria. Sonhava, alma exilada dos páramos luminosos, das moradas siderais, talvez com os anjos, com esses entes vaporosos que povoam os sonhos das crianças. Ali estava o fruto de seu primeiro crime. E o céu não a castigaria, enviando-lhe a prova esmagadora de seu segundo delito? E ao passar-lhe pelo cérebro essa ideia sinistra, teve uma crise de lágrimas. E chorou abundantemente. Por que fora aquele encontro? Por que não repelir os carinhos e as palavras de Fábio? Por que não se mostrara digna de si mesma? Ah! Agora estava convencida da frouxidão de seu próprio caráter, da pusilanimidade de seu espírito. E a criança dormia, sorrindo. E Fábio tivera o arrojo de convidá-la para partir dentro em breve. Deveria aquecer ao convite. Lembrou-se de Martinho, que, àquela hora, no trabalho honesto e por isso mesmo edificante, dirigia os empregados da quinta em seu rude labor cotidiano. E no horizonte misterioso de sua consciência, iluminada por luz estranha que exodia as evocações pungentes, destacou-se serena e digna, tranquila e grave, envolta num resplendor de cêlicas virtudes, a figura impressionante de Martinho com aquele ar todo seu, de precoce austeridade. Atingiu, então, o apogeu agonia da pecadora. Meu Deus, por que me fizeste tão fraca e tão miserável, tão infeliz e desgraçada?
Porque quiseste que esse homem honesto e digno, cuja superioridade e beleza moral ultrapassaram os limites das minhas concepções, ligasse o seu destino, obscuro, mas feliz, ao meu destino ingrato e cruel. Porque, sabedoria e bondade que és, não evitaste essa união flagrantemente desigual. Porque, ó Deus, sinto-me irremediavelmente perdida por não poder sopitar os apetites da carne, continuou a desgraçada. Quero, meu Deus, acreditar na tua existência e no teu amor, mas sou tão desventurada que duvido que existas. Cala-te, Tatinha, não blasfemes, falou-lhe quase ao ouvido a voz amiga de Martinho, que penetrara na alcova precisamente no instante em que sua mulher, no auge do desespero, negava a existência de Deus. Cala-te, querida, não digas tamanho absurdo. Deus existe e tu sentes, e eu sinto, e todos o sentem na voz enigmática, indecifrável e misteriosa da consciência. Nós aqui não queremos ver, ouvir e sentir. Como podes, inteligente que és, conceber as leis que regulam a vida dos mundos e dos universos sem um autor, sem um inteligente legislador? E esse autor tanto pode ser Deus, Jeová, Alá como natureza, providência ou acaso. Tudo é questão de nome. Se não conhecesses a significação deste último vocábulo, acaso, nem os lexicógrafos lhe estudassem a estrutura etimológica, bem podias empregá-lo na acepção de Deus e, empregando-o assim, ele assumiria a mesma significação que tem Jeová, Alá, natureza, etc., etc., nos domínios da semântica. Tatinha, prosseguiu Martinho, não somos, nesta vida, dirigidos, impulsionados por forças cegas que obedecem a si mesmas. Essa vontade de conhecer, desvendar, apreender os enredos que a natureza ainda nos oculta é obra de nossa inteligência, e esta nossa inteligência é efeito de uma causa que os sábios materialistas denominam de acaso. Quando contemplo uma criança, vem-me logo ao espírito a ideia de um pai. E por quê? Contemplando os mundos que rolam no infinito com as suas humanidades, vista que creio na pluralidade dos mundos habitados e habitáveis, sem jamais se rebelarem contra as leis da mecânica celeste, obedientes às leis da física e da química siderais, não nos vem à mente a ideia de um autor, de um criador a quem tudo obedece e em quem tudo se mantém. Deus existe, Tatinha, e porque existe, e porque nos vê e ouve, e porque é soberanamente justo e bom, é que sofremos para aprender, na escola da dor, a elevar-nos até Ele pelo amor e pela sabedoria. Se não sofrêssemos, não poderíamos aquilatar o sofrimento alheio. E, dizendo isso, Martinho calou-se. Envolvendo a esposa num olhar que era todo um poema sagrado de afeições imortais, assim falou. Abre-me o teu coração, Tatinha, e derrama no meu as tuas lágrimas e teus infortúnios, porque o meu amor é tão grande que apagará para logo essas lágrimas que me torturam, porque te torturam, afligem-me, porque te afligem, mortificam-me, porque te mortificam. Anda, fala, dize-me por que choravas quando aqui entrei. Se preciso for que sacrifique a minha vida em holocausto à tua felicidade, fala, ordena, e eu te obedecerei. Assim falou Martinho. Diante de tamanha abnegação, em face de tão grande afeição, Marta sentiu-se pequenina e miserável. Era um verme tentando fitar o condor que se alteava sereno e soberbo num remígio de luz esplendorosa. Naquele momento sentiu, por estranho fenômeno, que diminuía em tamanho, em alma, em coração, e que não ocupava senão imperceptível ponto no espaço amplo da alcova, ao passo que sentia Martinho agigantar-se, não em tamanho físico, mas em grandeza moral. E não sabia por que o marido apresentava, ao redor de si, fugitivas claridades fosforescentes, de tom levemente sulfurino. Não sinto nada, Martinho, murmurou quase a medo a pecadora. Fui presa de uma crise de lágrimas, de uma vontade incoercível de blasfemar, de gritar mesmo. Acalma-te, meu amor,
e alimenta aquele anjo que há bem meia hora agita as perninhas e olha de quando em quando para cá. Vai, meu amor, cumprir o mais santo, o mais nobre e o mais sublime de todos os deveres que à mulher são impostos por esse Deus cuja existência para mim não é um problema. Vai cumprir o teu dever de mãe. Oh! Como é doce a gente ter mãe, Tatinha. E dizendo isso, saiu, mas a mulher não lhe percebera brilharem nos olhos tristes duas grandes lágrimas, lágrimas de amor e, quem sabe, de saudade. Marta, ficando só, interrogou-se mentalmente. Teria Martinho ouvido as minhas primeiras palavras? Teria aprendido seu sentido oculto? Não. Impossível, do contrário não me falaria daquele modo, teria palavras ásperas e o desfecho não seria o mesmo. E assim raciocinando, acalmou-se um pouco. Sentia-se, entretanto, embaraçada, triste e apreensiva em face da situação que a sua imprudência lhe criara. Que fazer? Fábio convidara para segui-lo, para abandonar o esposo, o filho, o lar enfim. Agora estava perdida, não aos olhos de Martinho, que nada sabia ainda, mas perante sua própria consciência, que a martirizava horrivelmente. Aos fugitivos momentos de tranquilidade, sucediam-lhe outros de provações, de indizível angústia. A única solução que se lhe afigurava, em virtude de seu segundo crime, era a fuga, o abandono daqueles cuja existência ela vinha afligindo com a sua conduta condenável. Mas, à medida que essa ideia criava vulto em seu espírito, uma voz secreta, íntima, misteriosa, a advertia de que ainda podia regenerar-se para encaminhar o entezinho que a providência colocara em seu regaço. Que caminho deveria tomar? Partir com Fábio? E Martinho, essa grande alma de mártir, esse homem que a tinha arrancado um dia ao crime, pensado redimi-la? Que seria do desgraçado? Morreria de dor, certamente, mas Fábio lhe falara de uma vida de prazeres, de felicidades, na grande metrópole brasileira. Devia renunciar a essa existência faustosa que antegozava através das palavras de Fábio? Iria aos teatros, aos clubes, às recordações e seria admirada e cortejada por todos, pois não lhe faltavam dotes de beleza plástica. Triunfaria a flor agreste dos sertões. Estava resolvida. Partiria no outro dia ao lado do único homem que amava. Ficaria Martinho, para consolo de sua vida, aquele filho que ele educaria a seu modo, à vontade de seu coração. Escrever-lhe uma carta circunstanciada, demonstrando-lhe a impossibilidade de amá-lo um dia. Amava Fábio e esse amor a absolveria de seu crime. Se ainda não tivesse encontrado outra vez, em seu caminho, esse homem que a desvirginara, bem podia ser que se lhe consolidassem as inspirações de uma vida de renúncia e sacrifício, mas desgraçadamente ele se atravessou novamente em seu caminho e, então, essa paixão louca que a soledade aplacara um pouco e a generosidade de um amigo abrandara notavelmente, irrompeu mais violenta do que nunca, mais dominadora e funesta como jamais supusera. Agora se conhecia perfeitamente. Aquela confissão feita a Martinho, perto do arroio, naquela manhã memorável, compreendia que a ela fora arrastada pelo despeito, pela saudade, por um capricho de mulher ofendida em seu amor próprio. Reconhecia-se indigna do esposo, mas não era esse sentimento que a levava a tomar a resolução inabalável de partir com o amante, ela bem o sentia, mas a afinidade que seu espírito tinha com o de Fábio. Só naquele momento soube que o seu casamento com o sertanejo fora mais um desafio lançado ao amante do que uma resolução de sua alma torturada pelo desejo de regenerar-se. Era uma mulher perdida que um grande amigo desejava redimir, mas seu temperamento insurgia-se contra esses deveres tremendos que ele lhe apontara. Que se cumprisse, pois, a sua triste sina. Naquela noite deveria partir com o amante. A sorte favorecia-a. Martinho fora desempenhar, em lugarejo próximo, uma missão que se prendia aos interesses de seus benfeitores.
Passaria lá a noite e voltaria no dia imediato. Assim podia, à vontade, dispor de tudo. A criança não sentiria falta dela, pois que mais tempo levava ao colo da ama do que em seus braços, ou ao pé de si. Quanto a Martinho. E não pôde terminar. Uma angústia e uma agonia infinita invadiram-lhe a alma, perturbando-lhe o sentido da palavra. Chorava sem saber por que chorava. As lágrimas corriam-lhe ao longo das faces com persistência verdadeiramente irritante. Houve mesmo um momento em que sentiu que alguém soluçava ali no quarto. Voltou-se para todos os lados e nada viu, entretanto, ouvia que alguém chorava. A certo ponto, por um fenômeno para ela inexplicável, seu nervo acústico adquiriu tamanha sensibilidade que ouviu alguém falar assim. Insensata, que fazes? Por que vais procurar tão longe essa felicidade que tens ao alcance das mãos? Por que renegas assim a tua missão de mãe, a mais nobre tarefa que Deus podia conceder a uma mulher na terra? Por que esqueces tão cedo a generosidade do homem que te faria feliz um dia? Sabes o que pretendes fazer? Calculaste já as consequências deste passo que dentro de alguns minutos darás? Calculaste já, desgraçada, que vais dilacerar os únicos corações que te amam? Louca, medita bem no que vais fazer, para que o arrependimento não venha demasiado tarde. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E a voz calou-se, serena, tranquila e meiga. Marta, de cabelos eriçados, horrivelmente transfigurada, olhou em derredor. No berço, a criancinha dormia, tranquilamente, a sorrir. A noite começava a cair pesado e fúnebre. Nisso, reboou no recinto do quarto uma gargalhada infernal, muito conhecida de Marta. É preciso partir, disse nervosamente a pecadora. Se permanecer mais um dia aqui, temo enlouquecer. E dando a última demão à leve bagagem, olhou mais uma vez em volta. Súbito alguém assobiou no pomar. Era um sinal. Ela se dirigiu para o berço em que dormia o filhinho. Depôs-lhe, de mansinho, um beijo na boca e, sobre o travesseiro de sua cama, pregou, com um alfinete, uma carta em cujo envelope traçara, com firmeza, o nome de Martinho. Pulou a janela com a agilidade de um ginasta consumado e achou-se mergulhada nas trevas densas da noite. Depois de habituar-se à escuridão, encaminhou-se para o lugar previamente escolhido e onde já aguardava o jovem doutor, cavalgando soberba e magnífica alimária. Na primeira curva da estrada, ao sopé da Borborema, Marta, ao lado do amante que trincava nervosamente esplêndido charuto, voltou-se um pouco sobre o selim e lançou um olhar para a casa de seus pais onde deixara, imprevidentemente, o rebento do seu seio, como a dirigir-lhe um adeus pela eternidade. Mas os desígnios da providência são imperscrutáveis. Capítulo 8. Manhã clara de outono. Às 8 horas, já o sol queimava, causticava e retinia na areia dos caminhos. A gadaria lambia com sofreguidão o pasto verde. Ao longe, rolos de fumo que o vento esgarçava e varria se erguiam na curva do horizonte, anunciando a queimada e despertando na alma ingênua dos sonhadores a imagem das ilusões desfeitas pelo sopro das desventuras. Os pássaros cantavam nos cajueiros copados. As maracanãs, nos coqueiros, faziam fantástica algazarra. Trabalhadores retardatários seguiam rumo à lavoura, fumando em cachimbos de cereja. Aves de arribação cortavam de vez em quando o espaço, fugindo à arma mortífera dos caçadores impenitentes. Na curva longínqua da estrada, lá perto do trecho azulado da Serra da Borborema, que dominava a paisagem, surgiu um cavaleiro envolto em uma nuvem de pó. Corria, corria, corria. Já se distinguia o vulto que trazia à cabeça o clássico chapéu de couro dos sertanejos e, sobretudo, dos vaqueiros. Chegando à frente da casa, sob o alpendre amplo e alto, apeou. Era Martinho.
Vinha coberto de pó, visivelmente cansado, tanto que, ao atear, atirou-se para um banco e assim ficou algum tempo. Nisso, apareceu no limiar da porta da sala a figura veneranda e grave do velho Carlos, horrivelmente pálido. Martinho, entretanto, nada percebeu daquela transfigurada fisionomia. Depois de dar conta do cumprimento integral de sua missão, entregou o cavalo a um trabalhador da quinta e, sem reparar no velho que o fitava com visível ar de compaixão, transpôs o umbral da porta e dirigiu-se para os aposentos da esposa. Carlos ficou imóvel, petrificado no local em que se achava, como se houvera transformado de um momento para outro em uma estátua. Dava pena ver aquele homem cujo sofrimento não conseguira ainda abater completamente. Já tomara conhecimento da fuga de sua filha. Sofria menos por si do que pelo genro, de cujo amor por sua única filha nunca lhe fora lícito duvidar. Amava Martinho como a um verdadeiro filho. Afeiçoara-se àquele homem cuja nobreza de caráter e sentimentos todos admiravam. Era um ente que mais pertencia ao céu do que à terra. Como portaria o desgraçado em face de tamanha provação? Resignado no infortúnio, bem podia ser que suportasse, como verdadeiro mártir, mais esse golpe tremendo que o destino acabava de desferir-lhe. Mas sigamos Martinho. Ao chegar à porta, bateu levemente e esperou. Silêncio sepulcral, angustiante, a inspirar sinistro pavor, sucedeu às pancadas leves que o sertanejo vibrara na porta. Empurrou, então, de mansinho a porta e chamou. Tatinha, ainda dormes? Silêncio tumular. O berço vazio e a cama feita, sem um mínimo sinal que desse a entender que alguém dela se utilizara. Esfregou os olhos para convencer-se da realidade do quadro. Marta, gritou. Marta. Uma agonia infinita, um medo horrível, uma dor que se não descreve invadiram a alma do desgraçado que, por intuição, compreendeu o que se passara. Lançou ainda um olhar, já desvairado, para a cama e viu sobre o travesseiro, pregada com um alfinete, uma carta. De um salto, arrancou-a, já possuído de terrível emoção, pois ali estaria a chave do enigma. Sôfrego, hesitante, já meio alucinado, rasgou o envelope e leu. Martinho. Digo-te adeus para sempre, porque nunca fui nem o serei jamais digna do teu amor. Fugiu com o Fábio, esse demônio que me escravizou. Que queres? É a fatalidade, ou o destino, como quiseres. Tarde, bem eu sei, compreendi a impossibilidade de esquecer esse homem que exerce sobre mim uma influência funesta, verdadeiramente diabólica. A minha vida ao teu lado era a humilhação, a tortura, porque és bom, és justo, és puro, és nobre, és grande, és santo. Compreendes? Para adorar-me, desceste muito e, para amar-te, eu devia subir tanto que me perderia na vertigem das alturas em que a tua moral te colocou. Bem vês que era impossível Batráquios seguir no voo a águia altaneira que domina o céu. Desgraçada nasci e desgraçada morrerei. Sei que a tua dor será daquelas que na vida não encontram consolações, mas tu és forte, resignado, e as luminosas máximas do Evangelho que me lias à tardinha, ao pôr do sol, quando a natureza queria adormecer as palpitações das estrelas e quando a nossa alma pressente o segredo ou o mistério do seu destino, encherão o teu espírito dos doces eflúvios que emanam das palavras mansas de teu Jesus. Adeus, Martinho. Adeus, para sempre. Esquece Marta, esquece-a, meu bom amigo, e se resistires essa prova que te vem desse mundo ignoto em que acreditas, por intermédio da única mulher que amaste na vida, ora por mim, protege-me com teus pensamentos de paz, de amor e de justiça. Lembra-te de que o maior desgraçado é aquele que sabe que o é. Adeus, Martinho. Adeus, pela eternidade. Marta. Sim, bradou infeliz. Sim. Eu te protegerei.
mas eu quero que voltes para colocar em seu lugar o coração que me levaste. Ouves, Marta? Ouves, Tatinha? E o desgraçado começou a chorar e a rir ao mesmo tempo. Marta, continuou, já desvairado, o desventurado, eu direi a teus pais que fui eu quem te levou para bem distante. Calou-se e fixou o olhar parado e inexpressivo na carta que amarrotara entre as mãos. Súbito, reboou no recinto da alcova de Marta a gargalhada horripilante de um insano. O infeliz enlouquecera. Capítulo 9. 2 meses transcorreram desde a fuga de Marta. A quinta do velho Carlos, outrora um ninho de paz e amor, era agora um lugar de profundas tristezas e dolorosas provações. A mãe de Marta morrera 15 dias após a sua partida. Vitimara a ruptura de um aneurisma. O velho sertanejo passava a maior parte dos dias e das noites mergulhado na chaise longue, com os olhos fitos no teto e as mãos cruzadas sobre o peito. O filho de Marta, muito magro e muito doente, estava sob os cuidados da criada, que já o amava como se fosse seu filho. E Martinha? Quase ninguém o via mais em casa. Passava os dias e quase todas as noites no mesmo sítio em que um dia recebera, dos lábios punícios de Marta, a confissão de sua falta. Às vezes, trabalhadores da quinta que o estimavam sinceramente tentavam retirá-lo daquele lugar, mas eram sempre baldados seus esforços. Pouco se alimentava e, quando o fazia, era na própria cozinha, a um canto, triste e silencioso, fitando muitas vezes a criança que a velha criada trazia ao colo. Quase sempre se alimentava de frutas que colhia na quinta. Alguns empregados, às vezes, viam-no chorar debruçado sobre a janela do quarto de Marta. Um dia, viram-no correr pelo pomar, escondendo sob a camisa um objeto qualquer que achara ao pé de uma jabuticabeira. Mais tarde souberam que era um alfinete de Marta. O insano tinha momentos de notável lucidez. Então, grave e severo, dirigia-se para seus aposentos e, após ligeira ablução, mergulhava-se na leitura dos livros que tanto confortavam. Não falava com quem quer que fosse, a não ser com o velho Carlos, a quem ia sempre pedir a bênção. Eram, porém, passageiras as horas de lucidez. O desgraçado, à vista de qualquer coisa que pertencera àquela a quem unicamente amara, voltava a vida errante e louca em que ela o atirara com a sua ingratidão. E todos, então, na quinta choravam, lamentando a infelicidade de Martinho. Quem viu este homem, diziam os empregados da casa, justo, bom, tolerante para com as nossas faltas e agora o vê assim, louco, desgraçado para sempre, não pode deixar de chorar. Coitado, concordavam todos. Josefa, a velha criada, era a única pessoa que o arrancava, às vezes, do lugar em que ela um dia encontrara a conversar com Marta. Vá, que nós já vamos almoçar. E ria-se amargamente, se é que os loucos sabem quando tem o fel da desgraça na ânfora do coração. Um dia desapareceu. Ninguém ligou muita importância ao fato, pois, às vezes, quando não aparecia, iam procurá-lo perto do arroio e, fatalmente, ele lá estava, fitando as águas que pareciam chorar a seus pés. Entretanto, passou-se outro dia e ele não dava sinal de vida. Foram logo os trabalhadores e Josefa para o sítio preferido de Martim e de longe o avistaram deitado no solo, descansando a cabeça sobre os braços que, por sua vez, se apoiavam em uma pedra de regular tamanho, na qual, naquela distante manhã de indizível felicidade para o desgraçado, se sentara a filha do velho proprietário da quinta. Estava morto. Após verificarem que Martinho efetivamente morrera, a velha Josefa disse, chorando, estas palavras tão comuns em transes tais e que, muitas vezes, encerra a profunda verdade. Tá mais feliz que nós. Erguendo o cadáver, a fim de levá-lo para a quinta, viram sobre a pedra em que descansava a cabeça do infortunado sertanejo um lenço muito sujo, tendo, num canto, um M.
fora aquele mesmo lenço com que a filha do velho Carlos enxugara o pranto. O pai de Marta, sereno e grave, recebeu a notícia da morte de seu filho adotivo sem aparente perturbação. Mas no dia em que devia realizar-se o enterro de Martinho, o velho magoado sertanejo desapareceu da vida objetiva, vitimado por um colapso cardíaco. Os supersticiosos da região lançavam olhares desconfiados e medrosos para aquele casarão, onde penetrara um dia o anjo mau da desgraça, ferindo corações e ceifando vidas. Tinham receio de penetrar naquela casa enorme, habitada agora apenas pela velha criada, que resistia, impávido jequitibá humano, aos golpes do destino. Há famílias verdadeiramente infelizes. Quando acontece alguma coisa dolorosa, é como que um rastilho por onde a desgraça se insinua, destruindo lares outrora felizes, provocando lágrimas pungentes, dores infinitas. E os supersticiosos, os que ainda não abriram os olhos aos esplendores da justiça indefectível, tomam esses acontecimentos como um castigo do céu, quando poderão ser provações pedidas por esses espíritos que vieram para a terra, em família, ressarcir faltas anteriores, talvez crimes hediondos praticados em vidas pretéritas. Encarados os fatos assim, à luz do reencarnacionismo, desaparecem as suposições descabidas, essas aparentes injustiças do céu. Tudo se encadeia na vida, tudo obedece a um plano incomparável da criação. Aquela família, que fora feliz tanto tempo, atingir o ponto, a época em que deveria sofrer as provas anteriormente escolhidas pelos espíritos que a compunham e, por isso, passava pelo cadinho da dor, onde as almas se depuram para a conquista da perfeição moral. Quem sofre nem sempre chora por culpa de outrem, mas por culpa própria. Do contrário, teríamos que negar a sabedoria de Deus e, por isso mesmo, a sua existência. Capítulo 10. Numa casinha perdida entre flores, num recanto pitoresco de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, instalara-se, havia 4 meses, um casal do norte. A curiosidade dos vizinhos vivia espicaçada pela vida retraída e serena daquelas duas criaturas que pouquíssimas vezes saíam e muito menos ainda se deixavam ver à luz meridiana. Murmuravam, a boca pequena, os habitantes do bairro, que esse casal viera do norte, fugindo, para escapar à ação da justiça. Outros diziam que o homem era um Dom Juan perigoso que havia raptado a moça, com quem vivia, nas vésperas do casamento dela com um ricaço fazendeiro de Pernambuco. Ainda alguns, e nesse número estava uma cabrocha que vivia de lavar roupas das casas ricas, declaravam que o casal em questão era de boa família, mas tinha qualquer mistério em sua vida. Às vezes ouviam a mulher cantar ao piano com tanto sentimento que provocava lágrimas. Por mais que os curiosos procurassem insinuar-se na simpatia dessa gente esquisita, jamais o conseguiam, pois dificilmente se abria alguma janela ou mulher aparecia no jardim. Cognominaram a encantadora a dama de a formosa encarcerada. E bem merecia esse epíteto. Os leitores certamente já conhecem essas estranhas personagens. Fábio não era rico, mas além do que lhe rendia a sua profissão de médico, seus pais o auxiliavam sempre. Passava as horas úteis do dia trabalhando no consultório que instalara na Rua da Assembleia. À noite, voltava saudoso de seu retiro e de sua Marta. E assim os dias decorriam, os meses se findavam. Marta achava uma doce poesia naquela solidão. Não passeava, nunca fora a um teatro, nem a um baile, não porque Fábio se negasse a levá-la, mas porque não tinha a vontade de sair. Passados 2 meses que Marta se instalara no Rio, na casa em que encontráramos há pouco, acontecera-lhe alguma coisa que a impressionou por algum tempo. Era a tardinha. Fábio não voltara ainda do consultório. O calor abafava. Ela abriu um pouco a janela do quarto e atirou-se molemente no divã. Pensava em sua vida, em seus pais, em Martinho. Era nesses momentos de saudades e pungentes recordações que mais sofria, que mais considerava a extensão do seu crime.
sim. Por que motivo nenhum lhe dera Martinho para que ela o abandonasse daquela forma? Se não o amava, por que consentira no casamento? Ninguém, absolutamente ninguém, a obrigara. Fora obra sua, quase que exclusivamente sua, aquela união precipitada. Ademais, se não lhe tinha afeição, não era esse motivo bastante para desconhecer os seus deveres de esposa. Fizera muito mal, convinha agora, mas já era tarde demais para recuar. O remorso começava a sua obra tremenda de reparação violenta, muito mais cedo do que pudesse julgar a pecadora. E assim pensando, olhava insistentemente para a abertura ampla da janela de seu quarto. Nisso, afigurou-se-lhe que, no peitoril, leve e tênue nuvenzinha luminosa se começava a formar, lentamente. Esfregou os olhos e os conservou fechados, por um momento, pois supunha estar sendo vítima de uma ilusão de óptica. Ao abrir, porém, os seus grandes olhos vivos, irrequietos, impacientes, observou que a nuvem mais se alongara, atingindo, agora, quase parte superior da abertura. E o que mais a admirava era o fato impressionante de que o nevoeiro luminoso que se destacava da claridade do dia, ali à sua vista, tomava, aos poucos, ligeira forma humana, cujas linhas e contornos paulatinamente se acentuavam. A princípio teve medo, mas logo se revestiu de coragem e, relativamente calma, deixou-se ficar à espera do resultado em que daria tão estranho fenômeno. Não seria uma ilusão de seus sentidos anarquizados pelo sofrimento, pelo remorso, aquilo que ela presenciava? Os médicos falavam em alucinações individuais ou coletivas, quando fatos idênticos se davam com determinadas pessoas ou em alguma coletividade. Bem podia ser isso uma alucinação ou perturbação de seus sentidos. Entretanto, a princípio receosa, estava calma, relativamente sossegada agora e, olhando para a janela, pensava em Fábio, em viagens, teatros, etc., a ver se a estranha figura luminosa que se formava lentamente ali, bem perto de seus olhos, tomava a forma que a sua vontade impunha. Queria, determinava porque sabia, por experiência própria, que, em se pensando continuamente em uma pessoa ou coisa, vê-se, embora vagamente, o objeto ou a entidade em que se pensa com firmeza. Mas a singular personagem parecia que zombava da vontade de Marta, comprazendo-se em contrariá-la, para mostrar-lhe que há alguma coisa mais poderosa que o pensamento humano. E, aos poucos, adquiria traços de alguém que Marta conhecera, cuja imagem estava bem clara e inconfundível na sua retentiva. Ela apurou mais a sua observação e, nisso, soltou um grito, a que mais propriamente se poderia chamar um gemido. À sua frente, luminoso, diáfano, vaporoso, a sorrir com o sorriso dos bons, dos que sofreram muito na terra para alcançar a felicidade no céu, se destacava materializado, em pleno dia, o espírito de Martinho. Riu-se com indizível doçura e, traçando no espaço um gesto largo de proteção, desapareceu com incrível rapidez. Marta olhou com intraduzível ansiedade, com indescritível angústia, o espectro de Martinho, do homem que miseravelmente a traiçoara e cujo nome arrastara pelo charco da desonra e da perfídia, do mesmo homem que, para salvá-la, praticara um ato que santificaria um celerado, daquele que a amara acima de tudo, talvez mesmo acima de seu próprio eu, que tudo fizera pela felicidade dela. Viu-lhe, e não fora ilusão de seus olhos nem mentira de seus sentidos, antes, para ela o fosse, o mesmo sorriso, a um tempo amargo e benévolo, que trazia sempre a brincar nos lábios ressequidos. Os seus próprios gestos surpreenderam-os na fugacidade de sua aparição, para melhor constatar a veracidade e a autenticidade do fenômeno. Teria ele morrido? Gemeu a adúltera. E agora o seu espírito, pois ele sempre me dizia que quando morresse havia de vir oferecer-me uma demonstração positiva da imortalidade da alma, vem trazer-me o seu derradeiro adeus. Sim, foi ele que eu vi há bem pouco, com a mesma expressão de infinita bondade no seu semblante de justo, de puro.
e ao invés de vir acusar-me, de vir lançar a sua maldição eterna sobre a esposa infiel e perjura, veio, ao contrário, trazer-me a sua despedida carinhosa, infinitamente fortalecedora, num gesto de quem promete ainda a sua proteção caridosa. Sublime coração, luminoso espírito. Ninguém jamais te excederá em bondade, amor, tolerância, caridade, perdão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E, num momento de clara visão profética, murmurou: Sim, Martinho, eu aceito a tua proteção confortadora e sublime. E numa oração férvida e ardente: Aceito, Martinho, a tua proteção. Quero já, agora, neste momento em que pressinto de novo, sobre a cabeça, os primeiros rumores de longínqua tempestade que afastará minha alma dos miasmas do vício e da honra enxovalhada. Essa tempestade virá mais terrível, talvez, do que suponho, para redimir-me de todas as culpas. És hoje feliz neste mundo cuja existência eu ignorava, mas que me revelaste em tuas conversas e que me comprovaste há pouco, na doçura cristã de seu sorriso. Vem, pois, Martinho, amparar-me na desgraça. Mostra-me, mais uma vez, no pélago insondável do meu viver amargurado, a tua bondade redentora, a tua caridade sem limites, o teu amor inalterável que atingiu as raias da sublimidade. Calou-se. Olhou ainda, demoradamente, o vão da janela, como se quisesse, na meia penumbra do crepúsculo que caía, lobrigar o espírito de Martinho, a alma bondosa de seu único e verdadeiro amigo. Debalde foram os seus esforços. Só ela ali estava, com o peso esmagador de seu remorso, com a sua grande infelicidade. Mas uma vaga e doce consolação lhe sobreveio à evocação que acabava de fazer. Sentiu-se estranhamente mais forte, mais resignado e com o coração menos triste, quase alegre. Aura sutilíssima, impregnada de estranho e suave eflúvio que provocava agradável sensação de bem-estar, envolveu-a docemente, derramando-lhe em todo o ser uma jamais sentida coragem para sofrer. Eram, possivelmente, as radiações luminosas dos pensamentos elevados de Martinho, acreditava ela. Bateram à porta. Marta foi abrir. Era Fábio, que voltava do exercício das suas funções. Como de costume, beijou-a na testa, mas a pecadora percebeu que essa carícia do amante não tinha o calor das primitivas manifestações de afeto. Que teria acontecido? Certamente, a emoção de há pouco deixara-a exigente demais. Não mais se lembrou disso. Chegara a hora do jantar. Fábio fez a sua refeição meio taciturno, trocando com Marta as palavras mais indispensáveis. Ela, por muito que se esforçasse, não conseguia de Fábio senão monossílabos. Não contente com a conduta do amante, de ordinário alegre e de bom humor, interrogou-se sobre a sua estranha atitude. É que hoje, respondeu com laivos de aspereza, não tenho vontade nenhuma de estar alegre. Os afazeres, às vezes, neurasthenizam-me horrivelmente, por isso vou sair um pouco e lá para as 10 horas estarei de volta. E me deixa sozinha, Fábio? Interrogou Marta entre surpresa e desconfiada. Acaso receias ficar sozinho um instante? És excessivamente medrosa. Ademais, eu voltarei logo. Está bem, murmurou resignada a esposa de Martinho. Vai, mas não demores. Sim, respondeu ele. Depois de pequenas alterações no traje, Fábio saiu, atirando a sua vítima um rápido até logo. Na esquina, tomou o bonde. Marta olhava-o da janela. Ao sumir-se o veículo, na sua faina de vencer a distância, a infeliz sentiu como que um aperto no coração e chorou. Era a primeira vez que Fábio a tratava daquela forma. Triste só, começou, como motivo de consolação, a passar em revista sua vida cheia de lances teatrais, farta de lágrimas e amarguras.
recompôs, por uma forte intuição, os acontecimentos que sucederam à sua fuga, no abandono do lar. Viu o desespero de sua mãe e de seu pai, após terem conhecimento de sua conduta reprovável e indigna. Via os trabalhadores da quinta tecendo comentários desairosos e picarescos em torno do seu caso. Compreendia a cena altamente dramática que se desenrolara com Martinho, ao dar com a carta que deixara sobre o travesseiro.